Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos. Hoje veremos o item 5. O item 5 trata da parábola do semeador. Nesta parábola, nós vamos ver que é uma parábola em que Jesus conta de uma forma, como são as parábolas, não é? De uma forma figurada, trazendo-nos elementos espirituais, mas representados por componentes físicos, mesmo agrários, semente, semeador, tipos de solo, mas tudo isso tem uma conotação espiritual. E esta é uma parábola que Jesus conta e depois explica o seu significado. E ele não fez isso com outra, mas fez com esta. Então, vejamos. Kardec nos traz, claro, a parábola na íntegra, é todo o item de número 5, que é retirado do Evangelho narrado por Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23. Na verdade, essa é a segunda parte. Ainda ele tira também de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Então, ele tira duas partes de Mateus. Primeiro, versículos 1 a 9, e depois ele pega de 18 a 23. Vejamos, então. Ele começa trazendo: naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar. E se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem. Então, o barco dava a ele uma posição de destaque para poder ser visto por todos. E lhes disse muitas coisas por parábolas. Afinal, ele estava falando para o povo, não é? Isso, então, é um recurso didático para se fazer entendido, na ideia. Falando-lhes desta maneira: aquele que semeia, o semeador, saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra parte das sementes caiu nos lugares pedregosos, cheio de pedras, onde não havia muita terra. Logo cresceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou. Então cresceu rápido, mas também queimou todinho. Como não tinha raízes, porque tinha pouca terra, secou. Ela tinha queimado e, por fim, secou. Outra parte das sementes caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, sufocaram as plantas. Outra parte, enfim, das sementes caiu na terra boa e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 por 1, outros 30 por 1. Que ouça aquele que tem ouvidos de ouvir. Aí passamos para a outra parte, que é dos versículos 18 a 23. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino
e não lhe dá atenção, a palavra do reino é a revelação das leis de Deus, é o Evangelho. Aqui, claro, porque foi o que Jesus nos trouxe, não é? Ele que está contando aqui a parábola. Então, todo aquele que escuta a palavra do reino, a palavra de Deus, e não lhe dá atenção, e é claro que aí poderemos colocar, mas e os 10 mandamentos? Também é a palavra de Deus, certo? E a doutrina espírita? Também é a palavra de Deus na medida que é revelação, certo? Não vamos esquecer que o Evangelho, ele nos diz exatamente o que fazer. A doutrina espírita nos explica por quê. Por quê? Aí faz todo sentido. Mas é no Evangelho que encontramos o que fazer. As boas escolhas. O tempo todo Jesus nos mostrando, fazer isto, fazer aquilo. Ainda muitas vezes coloca, se quiseres me seguir, não é? Bom, então ele continua aqui dizendo, todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. Mas o que é o espírito maligno? É a própria imperfeição que está no nosso coração. Se não orarmos, ou melhor, vigiarmos e orarmos, caímos em tentação e a palavra é arrancada dos nossos corações. Caímos na fraqueza. É aquele que recebe a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra de Deus, e que a recebe na hora mesmo com alegria. Que maravilha! Fica exultante e começa lá a seguir o caminho do Senhor. Mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo animado. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra de Deus, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Ou seja, não, eu não estou aqui para me aborrecer, quer saber? Vou para minha casa, deixa isso para lá eu estou melhor, estou quieto na minha. Então, seria aquele onde a semente é jogada entre as pedras. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o coração que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste século e a ilusão das riquezas sufocam em si a palavra e a tornam infrutífera. Não tenho tempo. Agora isso é mais importante. Isso aqui, olha, tem que dar atenção a isto. Não posso agora, não posso. Os cuidados deste século. Mas aquele que recebe a semente, que é a palavra de Deus, numa boa terra, e a terra é o coração, não é? Aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto e rende 100 ou 60 ou 30 por 1. É aquele que recebe a semente, escutando-a e prestando atenção. Prestar atenção não é ficar só assim. Não, é trabalhando, não é? Contendo más tendências. Dá um trabalho danado isso, não dá? No item 6, vem o comentário de Kardec. A parábola da semente, ou também chamada de parábola do semeador, representa perfeitamente, diz Kardec, as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, por certo, para as quais os ensinamentos do Evangelho, não são senão a letra morta que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. A parábola, encontra uma aplicação não menos justa, diz Kardec, nas diferentes categorias de espíritas. Olha que interessante. Vamos lembrar que
que a parábola do semeador ela vai vir exatamente depois do item dos bons espíritas, não é? Então, ele vai nos dizer aqui, olha, a parábola do semeador encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é o emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência, porque não veem neles, nos fenômenos mediúnicos, senão um objeto de curiosidade. Olha lá, tá, e não tiram nada dali, acham tudo muito bacana, muito curioso, mas não promovem nenhuma mudança em si mesmos. Daqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos e não se interessam por elas senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que depois de as terem ouvido, são tão frios e indiferentes quanto antes, que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não em si mesmos. Isso também é interessante, não é? Isso é importante, olha, fulano não está fazendo, ciclano também não está fazendo aquilo, mas não usam em si mesmos. Vários tipos de solo recebendo essas sementes, não é? Dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na terra boa e produzem frutos. Então, nós temos 4 tipos de terra. A terra beira de caminho, aquela terra que a palavra não faz efeito nenhum, porque mal cai e é logo descartada. A palavra de Deus totalmente ignorada. Quando cai num coração que ainda muito imaturo, recebe, imaturo somos todos, não é? Somos todos, ainda somos todos aqui. Mas vejamos que tipo de maturidade. Daquele que não quer se aborrecer. Ora, eu quero ser cristão e não quero me aborrecer? Isso é uma ilusão. Se eu decido ser cristão, vamos lembrar como é que morreram os apóstolos, os primeiros cristãos, nos circos, em testemunho, em sacrifício. Jesus disse que aqueles que o seguiam iam ser tidos como loucos. Não é fácil ser cristão. Agora, precisamos ter um foco muito grande no Cristo e não no cristão. Porque o cristão vai nos decepcionar, porque é um ser humano falível. Então, vamos ter o foco em Jesus. Porque aí nos decepcionamos com o cristão, vamos para casa. Quem perde? Nós. Então, o coração das sementes que caem sobre a rocha é aquele que recebe a palavra de Deus e fica, todo animado, que maravilha, agora eu vou fazer, vou acontecer, começa a estudar e a se empenhar, mas depois começa a perceber que sim, existem problemas entre os espíritas, porque são pessoas, existem problemas na casa espírita, existem. Então nós precisamos aprender a saber lidar, primeiro não esquecendo que a casa é do Cristo. E que também não adianta a gente procurar fazer o melhor na casa espírita e quando chega em casa não ser isto. Tudo vai ficando muito pesado. Então, pelo menos quando abraçamos e vivemos mais conscientemente possível, contendo as más tendências, vamos tendo mais, vamos dizer assim, mais calma, porque tudo está caminhando para passo. E não daqui de um jeito, dali de outro. Essa inconsistência é como um prédio com 3 pés, ele vai tombar. Então eu preciso trazer a consistência do Evangelho para todos os pontos da minha vida, a fim de dar ao meu coração, a mim, não é? Uma estabilidade que me ajude a prosseguir, porque senão daqui a pouco eu me desanimo, me aborreço, eu vou para casa. Esse é o que cai entre a rocha. O que cai entre os espinhos é aquele que também se anima, mas não tem tempo.
Mas não pode por causa disso e por causa daquilo, mas não tem tempo nenhum, nem um pouquinho, durante a semana toda. Olha, eu sou o lado espiritual, você é um espírito imortal. Não, eu vou, e quando vê, não vai mais. Entre os espinhos, sufoca. Mas tem o coração em que cai no solo bom. Mas mesmo no solo bom, existem formas e formas e formas de produção. Mas nenhuma dessas formas é tida como negativa. Não importa o quanto produzamos. Não importa o quanto estamos produzindo. Vamos botar assim? Não importa o quanto estamos produzindo. O importante é que façamos, nos esforcemos, exercitemos. E naturalmente os frutos acontecem. Não vamos contá-los, porque isso está para Deus resolver e contar e ver e avaliar. Não nos diz respeito. Vamos fazer a nossa parte o melhor que pudermos, nunca esquecendo. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E assim já está mesmo de bom tamanho. E terminamos a parábola do semeador. Amanhã entramos em instruções dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã com o Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.